é possível ter muitas visões sobre a OAB. Do ponto de vista institucional, eu diria que ela vem perdendo um pouco a importância, porque existem inúmeros comprometimentos que têm exposto de forma desfavorável na mídia. Eu acho que é preciso que a instituição, logicamente, não se feche em si mesma, mas ao mesmo tempo ela se atenha às questões políticas do país, mas não de uma forma, que eu diria, partidária. Ela deve ser uma espécie de voz da sociedade que quer ver as instituições, as demais instituições do país, funcionarem de acordo com a Constituição e com as demais leis, e também de forma ordeira, organizando a sociedade de forma a otimizar o emprego dos recursos e também, evidentemente, dando justiça a quem pede. Em muitos casos, a OAB serve como plataforma política para alguns dirigentes. E uma outra coisa que me desagrada bastante é ver como estão sendo escolhidos os advogados que participam dos tribunais por meio do 5º Constitucional. Embora eu seja totalmente favorável a essa oxigenação dos tribunais, tanto por membros do Ministério Público quanto por membros da OAB, eu noto que há uma espécie de campanha, há um protecionismo, e não diria que a OAB escolhe esses seus integrantes das listas sêxtuplas com base exclusivamente em mérito, em uma trajetória profissional e pessoal recomendável. Eu vejo muito mais beijamão do que exibição de credenciais. Eu acho que, de cara, quando alguém é dirigente da OAB, deveria haver uma espécie de uma quarentena para que essa pessoa não integrasse diretamente essas listas. Tanto é que muitas listas são rejeitadas pelos tribunais, o que cria um desconforto, a meu ver, desnecessário entre a OAB e os tribunais. Bem, esse pleito aqui em novembro, estou falando do estado de São Paulo, na verdade temos um candidato de situação que já vem perdurando por 3 mandatos. Embora eu até pessoalmente tenha uma grande simpatia pelo nosso colega Durso, eu acho que foi um equívoco ele ter se candidatado em uma nova reeleição, não precisaria. Essa é a primeira coisa. Agora ele está usando, enfim, o prestígio que angariou para se candidatar a prefeito da cidade. Por outro lado, o candidato da situação vai fazer mais do mesmo. Eu acho que é um momento de uma renovação, mas não uma renovação no papel, é uma renovação de enfoque. O papel do advogado vem sendo minimizado e a profissão vem sendo, digamos, banalizada nos últimos 10 ou 15 anos. Então, acho que essa eleição dá a oportunidade dos mais de 300 mil eleitores aqui no estado de São Paulo de fazerem algo para conseguir reverter esse quadro e valorizar a profissão. Me parece que quem representa a oposição, e por isso eu apoio, é a nossa colega Rosana Chiavassi. E por quê? Rosana tem experiência, ela já foi conselheira federal em outras gestões, ela conhece profundamente a OAB. Além disso, ela alia um pioneirismo na advocacia, tendo sido a primeira advogada que conseguiu, enfim, internar uma paciente cujo plano de saúde não atendia, tudo isso com base na época recém-promulgado o Código de Defesa do Consumidor. É uma advogada militante, ela conhece todo o estado de São Paulo, conhece os problemas desde as menores comarcas até as de uma megalópolis como São Paulo. Ela trabalha em equipe e ela tem uma característica, ela ouve muito e dá
ótimas palestras. Então acho que ela tem esse dom de congregar pessoas que querem, junto com ela, fazer uma mudança, não por amor a cargo, porque a OAB na verdade toma muito tempo, mas para dedicar o seu tempo e a sua experiência para contribuir para que a OAB volte a ser aquela entidade com que todos nós sonhamos, que tenha a importância que deveria ter, tanto a OAB como instituição, quanto o advogado com A maiúsculo, profissional, importante, imprescindível, pelo menos no papel, para a justiça, como diz a nossa Constituição, que é sempre lembrada, mas isso não é sempre praticado. Então eu acho que tem que mudar, é toda uma cultura. E há mudanças pontuais, mas há mudanças também estruturais a serem feitas. Eu já conheço há bastante tempo, eu estive com ela também na campanha em 2003, que trouxe a todos muita experiência e nos fez ver e acompanhar mais de perto tanto o processo eleitoral, e naquela ocasião, por exemplo, a então diretoria nos sonegou informações. Nós pedimos para que fornecessem os e-mails dos advogados, e quando abrimos lá o CD, havia só talvez a metade do número de inscritos. Então, não foi um pleito que me agradou por esses tipos de inconvenientes, e a situação sempre leva vantagem, isso em qualquer eleição, não apenas na OAB, mas eu acho que já está na hora de realmente mudar. E mudar para um patamar mais elevado, um patamar no qual nós temos uma instituição que vele pelos interesses dos advogados. Nós somos advogados, via de regra, muito mal atendidos no fórum, nos cartórios. Eles são pessoas que nós notamos claramente desmotivação. A primeira coisa é, inclusive, ajudar o judiciário a estruturar essa carreira. O cartorário não é meramente um arquivador de papéis. Ele tem que saber o que está fazendo, por que está fazendo. Tem que ser um pessoal que tem um plano de carreira, que não pode olhar apenas e ficar olhando no calendário quanto tempo falta para se aposentar. Tem que ser uma profissão digna, eles merecem isso. E por isso que eles nos tratam mal em geral. Quando nos tratam bem, é até surpresa. A segunda coisa é que me parece que eu, por exemplo, me dou muito bem com os juízes. Até talvez porque tenha cabelos brancos. Tive vários colegas na faculdade que são juízes e até gosto muito de conversar com eles, faz parte do meu dia a dia. Muito raramente algum é um pouco mais ríspido comigo e eu finjo que não percebo. Mas acho que nas faculdades de Direito, por exemplo, devia haver uma matéria sobre como conversar com os juízes. Como levar a eles os problemas e apresentá-los. Mas, por outro lado, os juízes também têm que ser treinados a conversar com os advogados. Nós não vamos lá fazer sala para juiz. Nós vamos lá porque temos um cliente aflito. Isso é uma outra coisa. A outra questão é o excesso de formalismo no processo. Isso inferniza a vida dos advogados. Por exemplo, se alguém interpõe um agravo no instrumento, ele tem 3 dias para protocolar na vara de origem o protocolo do agravo. Depois tem 30 dias para levar ao tribunal que protocolou o agravo, que informou o juízo de primeiro grau. Ora, seria preciso criar um mecanismo para que o advogado protocolasse o agravo e as providências fossem tomadas pelo tribunal. Nós estamos fazendo um trabalho de boy que não é nosso trabalho. Então, há muitos custos envolvidos em toda essa atividade. Eu acho que a OAB ela tem o dever, na verdade, de trabalhar em conjunto, tanto com o Ministério Público quanto com o Poder Judiciário, formando comissões mistas para resolver vários problemas pontuais que são, na verdade, muito simples de resolver. E não adianta ficar esperando provimentos do tribunal para depois espernear. Seria bom uma comissão tripartite, formada por advogados, representantes do Ministério Público e juízes e desembargadores, para que antes de qualquer medida ser editada, que influa no dia a dia do advogado, seja melhor discutida e passe por um crivo. Porque uma visão só do juiz, ou só do Ministério Público, ou só do advogado, necessariamente é uma visão parcial do processo. E eu acho que tem que ter as 3 visões. E ela se distanciou e aparentemente tentaram suprir esta falha com uma espécie de assistencialismo. Quer dizer, ele está certo, não sou absolutamente contra campanhas de vacinação, exames médicos, remédios e livros a preços
menores, isso tudo é importante. Mas isso é necessário, mas não é minimamente suficiente. Vou lhe dar um exemplo. Uma coisa que é importantíssima. Quando um advogado é agravado, ofendido no exercício da profissão, a OAB promove uma tradicional cerimônia de desagravo. Acontece que é uma cerimônia a portas fechadas, dentro da OAB, que ocorre 1 a 2 anos depois do fato. Ora, um desagravo tem que ser feito, a meu ver, de forma proporcional e num tempo mínimo entre o fato e a cerimônia de desagravo, que na minha opinião não deve ser feita na OAB, deve ser feita em praça pública, montado um palanque em frente ao fórum, para que o juiz ou o representante do Ministério Público, ou quem quer que seja, que tenha ofendido o advogado, saiba que a OAB está presente. Muitas vezes acontece um desagravo numa comarca, o juiz já nem está mais lá. É retórico. Então, se é para ser retórico sem efeito, é melhor que não se faça. Se for ser feita, onde estará a OAB presente? Na porta do fórum, mostrando para a população que nós defendemos não apenas a classe, mas defendemos a dignidade da nossa profissão. Que é, em última análise, o quê? Prestigiar alguém que acaba atendendo as pessoas do povo. Porque só nos procuram aqueles que têm problemas, que estão aflitos, que estão desesperados. Ninguém vem ao meu escritório me fazer visita de cortesia, e nem tem porquê. Quando alguém atravessa aquela porta, é porque ele tem um problema. E esse problema aflige a sua alma, não o deixa dormir, porque está atingindo o seu patrimônio, sua honra, seu direito de ir e vir, etc. Bom, só pode mudar quem participa. Quem não participa não tem sequer o direito de reclamar. Tá bom, cada um tem um voto, mas esse um voto pode fazer a diferença. Então o fato de ser jovem significa o seguinte: ele deve pesquisar entre os candidatos quem tem um currículo apreciável, quem realmente é um agente de mudança, ou se ele quer ficar inerte. Eu acho que a juventude hoje talvez tenha duas facetas. Tem uns que são realmente promotores de mudanças e queiram fazer. E tem uma parte que não quer mesmo mudar, que não quer mexer no status quo. Mas essa manutenção do status quo vai provocar daqui a 5, 10, 20 anos uma pior ainda maior na advocacia. Mas eu não posso mudar o passado, mas eu posso mudar o futuro. Para mudar o futuro, eu tenho que comparecer numa eleição e votar bem.